Estação E, Paulista Viva. Apresentação Luciana Freitas. Este é o Paulista Viva e nosso encontro é toda quarta-feira, sempre às tardes, essa conversa aí direta com interatividade, porque você faz aí também o Paulista Viva seguir com mais pautas. Vamos falar de sustentabilidade? Vocês já sabem que a gente fala muito sobre a união do que é a urbanidade misturada com o verde nas cidades. E a Avenida Paulista e região tem tanto potencial para isso. Hoje, exatamente, a gente vai falar de um local que fica aí próximo a vocês. Vocês vão entender a localização. Está entre aí a região da Consolação e está pertinho do metrô. É a Praça dos Arcos. O nome oficial, a gente também tem aí como Praça Marechal Cordeiro de Farias. Mas para entender o que esta praça está cada vez mais aí pedindo por uma recuperação e o que a gente já tem aí de projeto pronto, gente envolvida, apoio técnico, estou recebendo o arquiteto e urbanista André Graziano. Muito bem-vindo. É um prazer. E eu queria começar por aí. Praça dos Arcos, né? A gente conhece assim, fica ali no final da Paulista, mas ali liga muito o complexo que é aquela região ali da Consolação, né? É uma região, é uma praça muito bonita, quer dizer, poderá ficar muito mais bonita, obviamente, mas ela fica na Paulista. As pessoas acabam não se dando conta que a Paulista continua depois da Consolação. Isso. E ao continuar, ela faz o retorno para se pegar tanto a Doutor Arnaldo como a Rebouças. E aquela praça foi, em algum momento de São Paulo, o Mirante do Pacaembu. O Mirante do Pacaembu. Acho que vocês vão saber certinho, eu vou dar aqui a localização, ó. É as esquinas das ruas Minas Gerais, Itápolis e as avenidas Angélica e Paulista. Exatamente essa passagem, essa curva que eu estou fazendo aqui, ó, descrevendo para vocês. É isso aí. E dentro do que se tem aí de história, de envolvimento, ela surgiu mesmo com a proposta de agregar e fazer a circulação, já que os carros passam ali muito colados, né? A praça também tem essa circulação e tem espaços, tem aparelhos, equipamentos ali para fazer a urbanidade acontecer. Sim, a praça ela tem um histórico já mais conhecido. Recentemente a prefeitura, se não me engano, em 2005 ou 2006, já fez uma reforma na praça, que melhorou o piso, enfim, fez algumas adequações. E ela recebeu agora, recentemente, um bicicletário, que todo mundo conhece, é um local fantástico para se deixar a bicicleta, e tem uma cozinha experimental pronta dentro de um container na praça. Isso chama atenção, né? E está sem uso. E a ideia nossa, quer dizer, a praça vem sofrendo com uma certa invasão de pessoas que saíram da antiga Cracolândia, que acabaram vindo para a região da Paulista, que acabam frequentando ali os baixos do viaduto do complexo viário que tem ao lado. E isso tem causado uma incompatibilidade, vamos dizer, de trânsito entre as pessoas que frequentam a praça ou que poderiam frequentar, essas pessoas que eventualmente frequentam, mas com alguns interesses que não são os mais cidadãos possíveis, e com um certo uso de drogas, de pouca uso, né? Uma violência desproporcional. A violência e o uso da desigualdade social, os aspectos também sociais estão presentes. Já que é um lugar aberto, né? Ela tem esse potencial, ela é praça, né? E sendo praça, ela tem que ser aí com seu devido uso, né? Tendo uma destinação e sempre assim, como a gente costuma falar aqui, né, André? E você já participou com a gente do primeiro fórum de sustentabilidade. Quando a gente olha para as regiões movimentadas, como é a região da Avenida Paulista, você percebe que há necessidade dessas duas coisas conversarem. É o lugar ali para a caminhada, né, do verde, é o lugar de utilizar melhor esses locais de verde, mas também pensando aí na praticidade e como aquilo vai ser revertido para o modelo e o dia a dia do nosso momento de vida, né? Praça, como função urbana, quer dizer, ela tem que atender a todos na cidade. A todos, né? E essa é justamente a ideia, quer dizer, por
movimentação dos moradores do entorno, das pessoas que ali têm seus escritórios, enfim, propriedades, surgiu o interesse de fazer algum tipo de melhoria na praça, algo que pudesse fazer com que ela se incorporasse a esse corredor cultural que é a Avenida Paulista. E, em especial, aos finais de semana, e, obviamente, como todo mundo hoje já tem feito e decidido, a abertura da Paulista aos domingos às pessoas, né? O fechamento aos veículos e a abertura às pessoas. A caminhada, né? Pelas calçadas, pelas vias dos carros, o passeio, a dança, inclusive enfim, esticando, entendendo que a Paulista vai um pouquinho além, né, do que a gente costuma, não é? Passa da Augusta, hein, gente? A ideia, quer dizer, a premissa de projeto, quer dizer, nossa equipe foi procurada, eu tive essa honra de coordenar esse trabalho de projeto para a praça, e assim, o que fazer naquele local para que, além do que ela já permite que seja feito hoje, pudéssemos agregar outras funções, outras atividades, de modo a contemplar a cidade, né? A Paulista é um bem da cidade, é isso que é o importante de ser frisado. Então, aí, o projeto, na realidade, é muito simples, porque ele passa pelo ponto de dar um melhor projeto de paisagismo para a praça. A balaustrada que a praça tem, por conta do mirante do Pacaembu, ela é tombada pelo patrimônio histórico. Então ela tem um caráter histórico que precisa ser preservado e resgatado. Mais do que isso, difundido para que as pessoas tenham isso como informação. Informação, né? Principalmente isso, como utilizar. E uma coisa que nós gostaríamos muito, quer dizer, hoje nós temos aqui na Paulista, em frente ao Instituto Moreira Salles, que ficou muito famoso, é um prédio belíssimo, né? A Praça do Ciclista, que mal comporta uma bicicleta. Quanto mais várias bicicletas. Enquanto ali na Praça dos Arcos, não só já existe o bicicletário, como tem espaço para a bicicleta. E tem esse espaço então, que a gente já passa a nota de carro, né? Que além do container, que é essa cozinha que ainda não está em uso, né? Já esteve, né? Acho que já pararam o projeto. Mas também temos ali o bicicletário, né? Já vê que é uma coisa, já é uma rotina, estrutura, né? Rotineira e que trabalha todos os dias e com excelente capacidade de trabalho. Então, nosso plano era assim, como fazer com que a praça passe a ser um algo a mais na Avenida Paulista, né? E por conta disso, como as pessoas poderão se apropriar ainda mais daquele espaço. Nós sabemos, e quem frequenta ali sabe, existem grupos de danças de rua que frequentam a praça em determinados dias da semana. Existem os skatistas que frequentam, porque tem uns pequenos equipamentos para skate, para bicicleta. Já se tornou, né? Patins. Enfim, tem uma frequência. Uma referência para grupos, né? Exatamente. Mas isso não está, quer dizer, não são as melhores condições ainda para isso. Sim. Então, o projeto basicamente passa por repensar um pouco esse espaço aberto da praça, para que esses usos possam ser intensificados, incluindo ali um cinema a céu aberto, que o Instituto Moreira Salles já achou a ideia interessante, né? E se comprometeu, pelo menos conosco, bacana, né? com a Tem curadoria gente, né, desse cinema. Acrescentar nesse movimento. Tem, né? Só cresce o número de interessados em ajudar, e nós estamos agora com a Paulista Viva justamente fazendo isso, quer dizer, congregando todos esses interessados. A Prefeitura Regional da Sé, por conta do interesse também do Eduardo Dlac, que é o prefeito regional, está muito empenhado em conseguir com que essas parcerias, essas possíveis parcerias se concretizem todas e a gente possa colocar o projeto em execução. Dentro do que a gente fala em projeto, vamos tentar fazer um descritivo de aplicação urbanística. O que vai ocorrer na praça? A praça ela vai contar com uma nova execução paisagística, que envolve inclusive os taludes da praça até a parte viária lá embaixo, né? Tem essa previsão da estrutura de apoio ao cinema aberto, que poderá ser montado e desmontado para que não interfira com a questão patrimonial, né? A reutilização, ou trazer de volta para o uso cotidiano, o container de cozinha, que é uma estrutura espetacular, né? Para que faça, às vezes, por exemplo, de um food truck estacionado, né? E abrir espaço para a Central de Informações Turísticas da Prefeitura, mais food trucks ou outros equipamentos de alimentação, para que a praça possa, de fato, se tornar uma referência nisso, e criando naquele espaço
apoios, mesas, bancos, arquibancadas, enfim, pequenas estruturas que permitam que Até as pessoas espaço, possam né, para lá se direcionar e lá permanecer. Que já há esse grupo, haja esse interesse de artistas no campo da dança e a turma do esporte na parte do radical, que é o skate, né? Também se tornar ali ela uma refeição mais oficial, né? E a bicicleta, né? por óbvio, em função, inclusive, do bicicletário, né? Além disso, tem um ponto novo, que é uma invenção que propusemos aos parceiros que nos procuraram para projetar, que é fazer um grande painel artístico na parte que divide o talude da praça com a parte plana, em que nós teremos uma estrutura metálica com LEDs reativos, ou seja, as pessoas vão interagir com a iluminação da praça. Olha, um projeto luminotécnico aí interativo, completamente novo, interessantíssimo. E esse painel também vai agregar uma proposta que nós fizemos a Paulista Viva há um tempo atrás, que é contar com plantas epífitas, orquídeas, bromélias, ripsales, enfim. Fazer com que esse painel passe a ser uma escultura viva e ao mesmo tempo reativa em função dessa iluminação diferenciada. Então, uma coisa ambiciosa. Então, uma praça também para ser ocupada à noite. Sem dúvida nenhuma, dúvida nenhuma. Até porque o cinema, as melhores condições de projeção vão ser a partir do final do dia. E aí tudo isso vai poder acontecer ao mesmo tempo. Isso que é o mais bacana. Acho que além de facilitar o acesso essa interação da Paulista de atividades e esses interesses, né? Porque também quem vai estar ao redor são lugares que já têm aí essa pretensão, né? E já estão aí sendo geradores de conteúdo, como o Instituto Moreira Salles e outras empresas que estão ali. Isso que é legal, que vai ser uma extensão e também uma preocupação em manter a qualidade, né? O nível ali do que se pode trazer aí para o condomínio público, Panorama, né? que é o edifício que fica exatamente em frente à praça, através do seu responsável, que é o Paulo Greco. Ele é que está capitaneando todo esse grupo de interessados. E aí nós fomos fazendo essas reuniões, tanto com a Paulista Viva, depois com a Prefeitura Regional, com os bancos aqui da Paulista. Já tem alguns então bancos tem vários setores já. Que já manifestaram interesse, ou pelo menos apoio ao projeto. O IMS, que é um desses, a Galeria Vermelho, os restaurantes, enfim. Tem muita gente que sabe o que está acontecendo, já viu o projeto, já deu opiniões, nós já fizemos algumas revisões para poder atender de forma mais contundente as vontades de todos da região, dos que são permanentes, vamos dizer, pensando naqueles que são impermanentes, né? Os dos fluxos. Vou pedir para você olhar lá, estão pedindo assim, esse é o André Graziano, filho do Francisco Graziano, quem mandou a pergunta foi o Alain, do Extremo Sul, isso mesmo, eu sou o filho mais agrônomo, Francisco Graziano, com tanta importância também na gestão pública, com tanta referência, né, para a gente nessa área, e que hoje a gente dá o nome de sustentabilidade. Vou mandar mais um alô aqui para Ana Paula Monho, Priscila Benkley, do Rio Grande do Sul, legal. A Thaís Nelber, que aqui é a designer que fica na Rua Augusta. A Andréia Maria, o Marcos da Silva, o Rodrigo Padron, grande jornalista, parceiro aqui também do Por Dentro da Mídia, da Paulista Viva, a Sandra Rezende, a Marisa Santos, da Associação Paulista Viva, legal, hein? Maria Luísa, Lília Santos, o Francisco Gonçalves, Roseli Forganes, da França, que legal! Marco Antônio e Felipe Soares. A interatividade começa, hein? Pode passar para cá, como a Alain fez, pergunte, dê o seu ok, dê seu like, manda pra gente. Dentro da sua experiência também, porque você cresceu dentro de um contexto, né? Seu pai sempre ativo, com gestão pública, e você participou de gestões públicas também anteriores. Sim. E muito jovem desenvolveu projetos que foi aí uma coisa de organizar o que era o interesse mesmo ali prático. Um deles foi a organização de lugares públicos para ser destinados também a esportes radicais, pegar áreas e resolver isso. As praças, os lugares, a cidade está precisando disso? Mas sem dúvida. Sempre, né, André? Eu fui um péssimo skatista quando era jovem, bem jovem, adolescente. Eu também. Mas sempre achei fascinante o mundo
do skate, enfim. Eu tenho o sonho até hoje de aprender a patinar, que eu não consigo. Mas que um dia, certamente, se meu filho quiser, nós faremos isso juntos. Bem. E é uma coisa... Eu tive a sorte de nascer numa família de pessoas ambientalistas desde sempre, né? Tenho os 2 pais são agrônomos, mãe e pai. E minha mãe sempre voltada para a questão das plantas ornamentais. E meu pai mais com a economia agrária, mas enfim, é um mundo de complexidades, e aí o filho resolve fazer arquitetura. Não é bem aquilo, mas tá tem ali, né? um outro enfoque para a mesma questão. Que viver hoje nas grandes cidades se passa também pela preocupação do que é o reuso, da sustentabilidade, né? Nós somos caipira por essência. A família, por mais que fale, o R denuncia. E eu tive essa uma felicidade de poder trabalhar. Eu trabalhei na prefeitura em Campinas e trabalhei na prefeitura em São Paulo. Em São Paulo de 2005 a 2010. E aqui no eixo da Paulista eu consegui coisas que eu nunca pensava ou pensaria ser possível. Quer dizer, nós fizemos o Parque Mário Covas, prefeito Mário Covas. Temos 2 parques na Paulista. Que é o Resgate veio com o André Graziano, com o Parque Bulemar. Foi uma incumbência que eu recebi na época do Dr. André Matarazzo, que era o secretário de coordenação de subprefeituras da prefeitura, e o prefeito, obviamente. E era retomada, porque o espaço que hoje é o Parque Mário Covas era um antigo estacionamento. E que antes foi a primeira residência da família Thelier, onde nasceu Roberto Bulemar, que pouca gente sabe. Ele nasceu naquele casarão que hoje ali não existe. Então aquele foi um parque para tentar homenagear o mestre maior do paisagismo nacional e internacional, não me furto a dizer isso, e ao mesmo tempo trazer a Paulista um local de descanso. Porque a Paulista é muito ativa no dia a dia. No domingo, agora ela está ficando mais barulhenta, mas antes ela sempre foi mais barulhenta ao longo da semana. E o Parque Mário Covas nasceu como uma antítese a esse barulho. E o Mário Covas, ele tem essa proposta, né? Você tem uma entrada pela Paulista e uma saída pela Alameda Santos. E um percurso no bosque. E assim, eu vou passar para um lugar verde, vou aproveitar hoje o meu dia, vou para o outro lado da região, vou descer para os jardins, mas vou passar por esse caminho trabalhado. Né? Mas vou relaxar. E nós tivemos a sorte também de projetar e de ter sido aceito pela prefeitura na época, porque era uma coisa diferente, o Parque Zilda Anatel, que é o chamado Parque da Sumaca ou Parque do Skate, que fica ali na Dr. Arnaldo com a Cardoso de Almeida. Talvez seja o menor parque de São Paulo, com a maior quantidade de pessoas por metro quadrado. Eu já visitei, fui ali levar pessoas que gostam das pistas ali de skate. Porque realmente aquilo foi construído, quer dizer, nós lançamos a ideia e já esperando uma crítica grande, que recebemos dos skatistas, obviamente. E quando isso ocorreu, capitaneados pela Confederação Brasileira de Skate, nós os trouxemos e dissemos, olha aqui, vocês projetam a pista, a gente transforma em desenho técnico e a prefeitura constrói. Então é um parque absolutamente participativo. Olha a participação, né? É o que a gente também está pretendendo com a Praça dos Arcos. Vocês já possuem o projeto, já tem todos os dados técnicos, possuem os apoiadores, já estão bem avançados nas discussões do entorno, né? E tem os parceiros. Falta mesmo agora... falta a consolidação dos parceiros, né? Para aportar o recurso para fazer a obra. Esse aqui é o... Temos a parceria com a prefeitura, que já se comprometeu com parte das obras. Isso será como? Qual como vai ser esse acordo? Um termo de cooperação. Termo de cooperação. Né? A adoção da praça através da Paulista Viva e do condomínio Panorama, para que aí todos os outros parceiros possam, a esse grupo, se aglutinar para fazer essa concretização de uma nova reforma, um novo espaço. Não um novo espaço, o espaço já existe. Mas para um uso novo daquele espaço que tem um potencial absurdo e que hoje ainda é menos usado que poderia. Né? Dentro do que nós temos já de cronograma, né, de trabalho, de conversas, podemos esperar assim qual vai ser o próximo passo e como que vai avançar aí a consolidação da ideia? Dias, porque nós fomos solicitados pelo Eduardo da Prefeitura da Sé, que ele se comprometeu a fazer uma reunião em que todos esses possíveis apoiadores e parceiros, ou com quem já foi previamente conversado, nos encontremos num lugar só, juntos, para daí definir como que isso ocorre.
né? Quer dizer, esse é o ponto em que estamos hoje. A Paulista Viva, a documentação e todas as solicitações para adoção já estão prontos. Né? Então, uma vez consolidado isso, qual é o rol de parceiros, quem vai fazer o quê, quais as incumbências de cada um, nós devemos fazer a solicitação formal à Prefeitura da Sé. Estou me pedindo 2 alô aqui, que eu preciso dar porque o programa ele é ao vivo, interativo, é live. A gente fala na Associação Paulista Viva, falamos também no Facebook da Estação e eu preciso olhar sempre todos aqui. Se eu não dar a tempo, depois você não falou, você não fez a minha pergunta. Ó, chegou agora, José Maria Breda quer saber, André, o que mais eu posso fazer para ajudar essa praça? A ideia desse, primeiro, se quiser, é agregar-se ao grupo de pessoas que manterá a praça depois da obra feita, que isso é tão importante quanto fazer a obra. Né? O segundo é que, se conseguirmos concretizar esse painel, principalmente com as orquídeas, a ideia é que a gente faça empréstimos de flores para as pessoas, para que, né, seja possível disponibilizar orquídeas às pessoas, eventualmente num domingo. Nesse painel? No painel ou ali no local, para que a pessoa receba como um presente a orquídea ou a bromélia, enfim, o que esteja florido naquele momento. Mas se comprometa conosco a, quando a flor acabar, trazer de volta e fixá-la no painel. Que legal. Então, para que o munícipe perceba que ele pode usufruir da beleza da flor por um tempo e depois trazê-la à cidade para que a gente cuide dela, vai acompanhar isso, e embeleze a praça. Vamos através de uma ação dela. Quem participa, fica o desafio, hein? Assim que estiver tudo pronto, a inauguração e esse projeto estiver ali pronto para atividade, quero registrar, quero acompanhar essas pessoas. Mais 2 recados, acho que você conhece. Filomena Lacerda, tá te mandando um grande abraço. Obrigado. E Cibele Atti, é isso aí. A ideia dessa questão do painel é que as pessoas que tenham vasos de plantas em casa, que ele está ali meio triste, não sabe o que fazer, está na dúvida se vai jogá-lo fora. Porque às vezes acontece isso, a gente ganha presentes vivos. E vai guardando. Vai guardando e aquilo não fica. E você então sabe que traga outra situação, já me pediram, bem assim na abertura do período da primavera, amigos que trabalham já com paisagismo, traga os seus vasos. Porque às vezes você tem o vaso, às vezes você põe um vaso dentro do outro. Fala assim, eu não vou desfazer agora esse vaso, que eu vou usar em outro momento. Vasinho de decoração, de mesa de decoração, ou aquele que você ganhou numa data especial, mas você já fez o plantio daquela flor, daquela árvore em outro local, mas fica o vasinho. Traga o vasinho, a gente vai dar a terra e a semente. Depois de um período, você vai trazer um outro já pronto e fica com esse... fica kit nessa transferência, né? Nessa doação.